Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Depressão e à Graça. Este curso tem sido trazido a você por meio da escola Charles Spurgeon e ele é um resumo de meu livro chamado também Depressão e Graça, publicado pela editora Fiel. Caso você queira conhecer um pouco mais desse material e outros capítulos, outras histórias que não estarão contidas nestes cursos, não é? nestes vídeos deste curso, você pode então adquirir o livro e ali conhecer de um modo um pouco mais abrangente todas as pesquisas e todos os estudos feitos em cima do sofrimento e depressão vividos por alguns servos de Deus apresentados na palavra do Senhor. Na aula de hoje nós veremos um pouco sobre a depressão e a graça na vida de um discípulo de Elias, um jovem praticamente desconhecido, um jovem que o nome ninguém sabe, nós provavelmente nunca saberemos, mas cuja história tem muito a nos ensinar. Eu quero dar como título então Um Machado Emprestado e a Maravilhosa Graça. E o texto é o texto de Zacarias 10:3, no qual nós lemos: Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o seu rebanho. Eu quero que você comece então comigo tentando imaginar a seguinte situação. Imagina uma senhora que marca um aconselhamento com o pastor e depois de passar todos os problemas dela para o pastor, ela encerra pedindo para o pastor, encerra pedindo desculpas ao pastor por ter feito ele perder todo o tempo dele, não é? Ouvindo aquela senhora. Ele poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas Senhor, pastor, me perdoa, porque o senhor acabou perdendo todo o seu tempo aqui, não é? Me ouvindo e tudo mais. Antes que o pastor diga qualquer coisa, ela continua afirmando que nem a Deus ela queria incomodar. Porque ela sabe que Deus tem tanta coisa para fazer, Deus tem tantas pessoas para cuidar, e ela é só mais uma, e por que ela faria isso então? Afinal de contas, o problema dela era tão pequeno, não é, que ela não deveria ter incomodado o pastor, ela não deveria ter incomodado a Deus, ela deveria ficado na dela e ter esperado que o socorro e o cuidado de Deus viessem na hora certa. E muitas pessoas pensam dessa maneira, muitas pessoas acreditam que Deus tem tanta coisa para fazer que ele não tem tempo para cuidar dessas pessoas. E por causa disso, elas deixam de experimentar o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E de pouco em pouco, estas pequenas coisas acabam crescendo demais, tornando-se em grandes coisas, fazendo com que essas pessoas entrem num estado de melancolia, ou num estado de tristeza excessiva, ou num estado, como chamamos hoje em dia, de verdadeira depressão. Deus cuida de nós. E nas mínimas coisas. Deus não é como se fosse... Deus não é um funcionário público, não é? Todo atarefado, ou um pastor todo atrapalhado de tantas coisas que tem que fazer, ou um funcionário qualquer que de tanta responsabilidade, de tanta tarefa, não tem tempo para parar, para conversar, para ficar ouvindo. E aí quando você para Deus e Deus te ouve, você fala: Deus, desculpa, eu não deveria ter te incomodado, pode continuar fazendo o que você estava fazendo. E isso é fruto de um pensamento errado sobre a pessoa de nosso Deus. E isso só revela um conhecimento que a pessoa não possui sobre Deus. Isso só revela que a pessoa sabe algo que Deus não é. Na verdade, isso revela um conhecimento tacanho ou limitado sobre a pessoa de Deus. Deus é muito mais do que isso. Pensar que Deus está mais preocupado com as coisas da humanidade, com os problemas mundiais, as crises disso ou daquilo, é não conhecer de fato o Deus das Escrituras, não é? E é interessante que a Escritura diz que quando nós imaginamos que o nosso Deus é algo diferente do que a Escritura diz que ele é, nós construímos um outro Deus na nossa mente e no nosso coração. E o primeiro dos 10 mandamentos diz justamente: não tereis outros deuses diante de mim. Então, quando a gente imagina que Deus ele teria outras coisas para estar fazendo, que Deus não deveria estar se preocupando com a gente, que a gente não deveria estar incomodando a Ele, nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos criando um outro Deus que não é o das Escrituras na nossa cabeça. E pecamos quando assim fazemos. Às vezes nos vem à mente a seguinte dúvida, não é? Sendo Deus tão grande, será que ele se preocuparia com fatos tão pequenos do meu dia a dia? Será que eu preciso realmente orar por todas as coisas? E aí vem a primeira pergunta: será que Deus se importa com você? Será que Deus se importa comigo? O fato é que Deus se importa. É Ele quem rege o universo,
É Ele quem se preocupa com a sua saúde. É Ele quem sustenta o planeta Terra em seu eixo e velocidade, e é Ele que sustenta a sua família. Deus, por ser Deus, Ele está atento a tudo. É por isso que nós dizemos que o nosso Deus é soberano. Não há um segundo na história de sua vida em que Deus tivesse dormido ou cochilado, como disse o salmista no Salmo 121. Ele esteve, está e estará sempre cuidando de nós e atento a todas as situações da nossa vida. Por ser grande demais, Ele não se preocupa conosco, no sentido de temer que algo possa acontecer fugindo de sua soberania. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que é pequeno ou grande para nós não faz diferença para Deus, porque para Deus não existe algo pequeno ou grande. Para alguém infinito, as medidas que são próprias de seres humanos são inúteis. Uma coisa que é pequena para mim, ou uma coisa que é grande demais para mim, uma coisa que é sem nenhuma importância para mim, ou uma coisa que é muito importante para mim, para Deus não faz diferença nenhuma pelo fato dele não ser pequeno como eu, e de não enxergar como eu, e de não ter as coisas como pequenas ou grandes como eu as tenho. Ele simplesmente não conhece o que é pequeno e grande. Nós conhecemos. Aquilo que nos é natural e que nos causa medo e apreensão não passam de um sopro para Deus. Tudo pode ser resolvido pela sua palavra, que é poderosa. Para Deus não existe o sobrenatural como existe para nós. Para Deus tudo é natural, tudo é normal. Para Deus não há situações menos ou mais difíceis. Ele nunca é pego de surpresa. Todo e qualquer detalhe que acontece na sua e na minha vida passa pelo olhar de Deus. E na sua soberania, Deus está presente nas nossas vidas, quer sejam situações importantes para nós, quer sejam situações triviais do dia a dia. Em todas as situações, Deus está presente. Mesmo quando o pequeno e desconhecido pensa que está sozinho, desamparado e sem o olhar de Deus. Eu quero falar com você então sobre quando justamente o pequeno e desconhecido, passa a ser grande e ser importante para o Senhor. Lá no segundo livro de Reis, do capítulo 5 até o capítulo 7, Deus está claramente cuidando da nação de Israel e do problema dela com as nações em sua vizinhança. Deus claramente possui planos para a nação. Deus ele fala com a nação. Eliseu claramente aconselha o rei de Israel sobre os planos militares da Síria. As palavras de Eliseu salvaram o rei de Israel e a própria nação por várias vezes, como por exemplo aconteceu lá em 2 Reis, no capítulo 6, de um modo especial no versículo 10. E além desse fato, a gente encontra também a relação do Senhor com Naamã, o leproso, não é? Que foi curado de sua lepra. E Naamã era alguém famoso, era alguém muito respeitado. Ele era o comandante do exército do rei lá da Síria, no norte de Israel. Ele era um grande homem diante do seu Senhor, não é como diz a palavra de Deus, e de muito conceito, porque o Senhor lhe dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele era leproso. Está escrito lá no capítulo 5, versículo 1 de 2 Reis. Então veja que todos esses textos do contexto de 2 Reis 5 a 7 não tratam de pessoas comuns, como você e eu. Tratam de pessoas que são do conhecimento público, pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas muito respeitadas, etc. Não de pessoas desconhecidas. Aparentemente Deus lida apenas com questões grandiosas, não é? Mas não. O que nós vemos no miolo dessa porção da Escritura é exatamente o oposto ao que muitos pensam ser a regra. Deus ele não lida apenas com questões grandiosas. Ele não está concentrado em socorrer apenas questões que envolvem toda a nação de Israel e que podem dar um novo rumo à nação de Israel. Deus ele não lida apenas com questões grandiosas. Ele não está concentrado em socorrer apenas coisas de grande glória. Mais uma vez, aquilo que é grande para nós não é grande para Deus, não é? Uma prova disso é o texto que nós vamos ler agora. Diante da revelação que aparece a nós lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículos 1 a 7, fica claro a nós que Deus ele não atenta apenas para problemas e fatos internacionais, mas que Deus também está atento para socorrer e cuidar
dos problemas que são para nós triviais, problemas do dia a dia, problemas de menor importância e problemas de pessoas que, aos olhos do mundo, são de menor importância. Vamos ver a história então, 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, nós lemos assim: Disseram os profetas, os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: Onde que caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, o lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse: Levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Apenas até aqui diz o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Vamos tentar entender isso então. Existia uma escola de profetas ali em Israel e o número dos alunos, dos discípulos, cresceu bastante. E eles entenderam que eles deveriam ampliar as dependências da escola. E eles foram para o profeta, o líder, uma espécie de diretor ou reitor da escola, e pediram autorização para irem cortar madeira perto de um rio. E Eliseu, o líder, falou: Pode ir, vocês têm autorização, vão lá, cortem madeira para que a gente possa eventualmente ampliar, não é? Ou mudar as dependências da escola. Só que eles insistiram muito para que Eliseu fosse junto com eles. E a gente não sabe, né, que todo o contexto que envolveu aquela história. O pouco que a gente sabe é que quando Eliseu visitou novamente a cidade, aqueles alunos propuseram a ele que uma outra construção fosse feita, ou que talvez uma ampliação, uma reforma na escola acontecesse. E a gente quer ir para o Rio Jordão. Vamos cortar madeira lá para a gente ampliar o espaço físico ou mudá-lo completamente. Eles falam com o mestre e insistem com o mestre, que havia já os autorizado, para que o mestre fosse junto. E o mestre falou: Beleza, eu vou junto com vocês, vamos lá. E enquanto alguns teólogos entendem que se tratava apenas de um aumento nas atuais instalações, outros sugerem que eles desejavam construir uma nova escola, um novo prédio, um novo edifício, ou seja, uma nova construção, a poucos quilômetros ali de Jericó, perto mais ali do Rio Jordão. Enfim, se for uma coisa ou outra isso não faz diferença, mas ali perto do Jordão havia muitas árvores disponíveis, em abundância, para serem cortadas e usadas como material de construção. E enquanto eles estavam ali cortando as árvores, Eliseu estava também. Eis que o machado, o ferro do machado, aquela parte de ferro que fica na ponta do machado, se desprende do machado de um dos seminaristas, né? De um dos alunos ali da escola de profetas, e cai no rio. E o garoto fica desesperado. Como é que era o nome do rapaz? A gente não tem a menor ideia, porque o texto não diz e a gente nunca vai ficar sabendo, não é? Você vê, não era alguém famoso, mas o fato é que a história dele é relatada ali. E ele fica desesperado, e ele diz: o machado é emprestado. Ou seja, machados naquela época eram muito caros em Israel. E um discípulo de profeta jamais teria como possuir um. Era como a vida de seminarista hoje em dia, não é muito fácil, não tem muito dinheiro. E aquele discípulo sabia que ele teria que trabalhar como um escravo do dono do machado, que ele emprestou, até que ele pudesse repor em serviços prestados o valor equivalente ao machado que ele perdeu. Ou que ele tivesse condições de angariar fundos para comprar um novo machado para o seu dono. Por isso que ele se desesperou. No versículo 6, Eliseu, ele pergunta para o jovem onde é que o machado caiu, e ele aponta o local foi bem ali, ó. E aí Elias quebra um pedaço de madeira, uma espécie de galho, pensa um galho de uma árvore, e ele joga o galho, e de um modo sobrenatural o ferro começa a flutuar. E ele exclamou: vai lá e pegue! E o menino foi lá, estendeu a mão, esticou o braço e pegou. Alguns naturalistas, não é? Liberais, que não creem no poder de Deus, tentam explicar isso empiricamente. Então eles falam que talvez Elias pegou um galho muito gigantesco e foi lá e afundou o galho no rio para tentar levantar o machado. Mas como é que ele sabia onde é que estava o machado lá debaixo do rio? Primeira pergunta, não é?
Então eles tentam encontrar alguma prova para o caráter sobrenatural. Embora eles tentem argumentar a história aí do galho muito grande para apanhar o ferro, não fosse um evento sobrenatural, certamente esse evento não teria sido registrado aqui na Revelação. Mas a despeito de toda a tentativa de tentar desviar o foco, não é, do texto, tentando explicar qual a relação entre o galho lançado por Eliseu e o machado que flutuou, a gente tem que se concentrar naquilo que a revelação realmente deseja nos mostrar, que não tem nem a ver com o ferro, nem a ver com o galho, e nem a ver com Eliseu, e nem a ver com aquele discípulo cujo nome a gente não sabe. O foco do texto não é no machado, muito menos no galho. O foco do texto, em um primeiro momento, também não é nem no garoto, mas é em contrapartida no próprio Deus. O texto quer nos ensinar algo sobre Deus. Quem é o Deus das Escrituras? Quem é o Deus daquele garoto? Eu chamo ele de garoto porque naquela época os jovens iam muito cedo, né, para essas escolas de profeta, e provavelmente não era o caso desse garoto. Um desconhecido, como muitos nos nossos dias que enchem os seminários e cujos nomes as igrejas, Brasil e fora, nunca ouviram falar e talvez nunca ouvirão falar. Mas Deus os conheceu, os conhece, como conhecia aquele rapaz. E como muitos que amam e adoram a Deus hoje em dia, aquele rapaz também amava ao Senhor. Talvez você mesmo que me ouve e que me vê, se reconheça nesse garoto. Você talvez imagine de si como alguém que ninguém te conhece. Seu pai, sua mãe, um ou outro ali que convive com você na igreja. E no reino de Deus mais ninguém. Você conhece tanta gente, mas ninguém nunca ouviu falar do seu nome. Talvez você vai morrer e a tua história será contada, mas ninguém saberá do seu nome. Talvez você não seja alguém mundialmente conhecido e nem mesmo nacionalmente. Talvez na sua cidade ninguém te conheça. Alguém para quem os holofotes da fama nunca vão se acender e talvez, enfim, seu nome nunca será escrito em lugar nenhum. E aí? Será que Deus trata você diferente por causa disso? Será que você é menos do que aqueles que de alguma maneira estão aí conhecidos e que são famosos? Será que essas pessoas são mais importantes do que você para Deus? O fato é que não. E é óbvio que não, baseado nesse texto que acabamos de ler. O texto diz e deixa muito claro, e não é à toa, presta atenção, não é à toa que esse texto está aqui, que em meio a fatos grandiosos, não é, internacionais, que a revelação de Deus nos mostra uma coisa tão aparentemente pequena. Porque se essa história não tivesse registrada, poxa, é só um machado que caiu no rio e o nome do menino nem tá aqui e bola pra frente. Tanto é que no capítulo seguinte o texto volta a falar de coisas internacionais. Se o texto não tivesse aqui, não faria diferença nenhuma e nem mudaria o caráter do nosso Deus. Nada, em absolutamente nada. Mas se o texto tá aqui é porque Deus ele tá querendo, ele deseja nos ensinar alguma coisa sobre o seu caráter. E a gente não pode descartar isso daqui. Deus não vê diferença entre cuidar das nações e cuidar daquele garoto. Deus não vê diferença em reger o universo e as constelações e os cometas e asteroides e tudo o que está acontecendo na sua vida. Para Deus não existem fatos ou vidas sem importância. Muito pelo contrário, Deus ele se importa e Deus se preocupa com os fatos e vidas de todos nós. Essa história aparece na Bíblia quase que desapercebidamente. Parece inútil, sem relevância ao conteúdo maravilhoso do segundo livro de Reis. Mas nesse livro a gente vê, e nessa história de um modo especial, Deus cuidando de um jovem desconhecido, da mesma maneira como ele cuida da história dos reis de Israel, seus grandes feitos, diante dos grandes milagres e prodígios feitos diante da nação e dos homens poderosos que ali perto viviam. Deus saciando a fome do seu povo, Deus fazendo prodígios em favor da nação, Deus agindo e executando poderosos feitos. Mas daí quando a gente lê o capítulo 6 de 2 Reis, a gente precisa entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Porque essas são as histórias das nossas vidas, as histórias de todos nós. Como essa, muitas outras histórias que estão na Sagrada Escritura não precisariam estar lá. São histórias de pessoas depressivas, de pessoas abatidas, de pessoas desesperadas. Nós não encontramos apenas histórias de pessoas vitoriosas, pessoas que estão triunfando, que venceram e conquistaram tudo. Nós encontramos pessoas imperfeitas, pessoas em dias imperfeitos e terríveis. A Bíblia é um livro maravilhoso porque a Bíblia não é um livro de gente perfeita vivendo num mundo ideal.
Antes, ela é um livro real que trata do ser humano da forma mais nua e crua possível e muitas vezes até nos assusta com o nível de sinceridade apresentado nas Escrituras. E com certeza cada detalhe da revelação foi pensado e deliberado por Deus antes de ser inspirado e escrito através da pena de um escritor inspirado pelo Senhor. Deus não quis apenas mostrar sua atenção às situações simples na vida, mas também mostrar que para ele não existe diferença nenhuma entre o que acontece no universo e o que acontece e acontecerá na sua vida. Na tarde da próxima segunda-feira ou na próxima madrugada de quinta-feira, para Deus não há diferença. Deus vai nos revelando o escândalo do seu amor e da sua graça totalmente diferente de tudo que possamos encontrar nesse mundo. O amor de Deus pela sua vida é maior do que o universo inteiro. Deus cuida de você da mesma maneira como Ele cuida de todo o universo. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 29 a 31, a palavra de Deus nos mostra as seguintes palavras: não se vendem 2 pardais por um asse? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Veja então quão maravilhosas são essas palavras de Deus. Essas palavras de Jesus aqui podem ser muito bem compreendidas e percebidas no caso do machado que caiu no rio. Nessas palavras a gente vê Deus demonstrando se preocupar em prover cada detalhe da vida dos seus servos. E esse é um outro tema muito presente em toda a palavra de Deus. Deus está atento em todo o tempo a todas as situações que acontecem conosco. Há um outro texto na palavra de Deus igualmente maravilhoso, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 em diante. Vejamos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque, olha só essas palavras do final do verso 45, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Atente, preste atenção, sobretudo para essas últimas palavras. Até mesmo sobre os maus, até mesmo sobre os injustos, Deus faz levantar o sol e vira chuva. Ou seja, a providência sobre essas pessoas que não temem, muito menos amam Deus e a sua revelação, e o caráter de Deus e tudo aquilo que Deus fala sobre si em sua palavra, Ele está sempre atento com essas pessoas. Ele está disposto a abençoar, perdoar, amar e abençoar essas vidas. É por isso que essa história do machado não pode ser esquecida e nem passar desapercebida. Ela revela o caráter de Deus. Nós nem mesmo sabemos o nome desse garoto com quem Deus se importou. Sua história poderia ter passado totalmente despercebida, mas assim como Deus se importou com os mínimos detalhes acontecidos na vida dele, Deus também se importa com todos os detalhes, por menores que eles sejam, que possam acontecer na sua e na minha vida. Muitas outras histórias certamente passaram despercebidas, histórias incríveis do agir de Deus, histórias maravilhosas dos feitos de Jesus, histórias que, se estivessem na Sagrada Escritura, nos inspirariam muito, nos mostrariam um pouco mais do caráter, da paciência e da beleza do agir do nosso Deus. O fato delas não estarem na Bíblia se dá apenas pelo fato de outras histórias já darem conta do propósito que é revelar quem Deus é. Então fique-se registrado também que, se Deus não tivesse feito esse milagre, restaurado um machado àquele jovem, em nada a glória e a misericórdia de Deus ficariam ofuscadas ou diminuídas. No entanto, se esta história está aqui na palavra de Deus, ela está para mostrar para nós como Deus se importa, até mesmo com as situações aparentemente pequenas da nossa vida. Então, Deus se importa com você, Deus se importa comigo e em todas as situações. E o que Ele espera é que tão somente nós o busquemos a sua presença,
busquemos a sua palavra, busquemos aqueles que são homens e mulheres de Deus que poderão nos ajudar a estarmos mais perto do Senhor e a desfrutarmos, a provarmos do cuidado do nosso Deus. O tempo todo nós devemos nos lembrar daquilo que as crianças cantam, não é? Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. O tempo todo nós devemos lembrar que em sua graça Deus nos ampara. Deus está atento a nós, Deus está vigiando sobre nós, Deus está zelando pelo nosso cuidado, ainda que seja nas pequeninas coisas do dia a dia. Deus cuida de você do mesmo modo que Ele cuidou daquele garoto, daquele aluno do Eliseu. Ainda que sejam poucos ou ninguém os que conhecem o teu nome, o fato de você ser conhecido por Deus faz com que você esteja diante dos olhos da única pessoa que se importa. Não apenas a única, mas a maior, a mais importante e mais amável que já existiu e existirá. Creia com todo o seu coração, creia nele, creia na palavra dele. E creia agradecendo a ele, porque é justamente quando você se vê fraco que ele se faz forte. É justamente quando você se vê pequeno que ele vem e te diz, como disse a Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua limitação, na tua pequenez, naquele momento em que você se sente um nada. Que Deus, em sua infinita graça, possa continuar a sustentar a sua vida, hoje e sempre. Até a nossa próxima aula.